Jeremias capítulo 50. Palavra que o Senhor falou contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus, por meio do profeta Jeremias. Anuncie entre as nações, proclamem e levantem um estandarte. Proclamem, não encubram nada. Digam, Babilônia foi tomada, Bel foi humilhado, Marduk foi destruído. As suas imagens estão cobertas de vergonha, e seus ídolos tremem de terror. Porque do norte veio contra ela uma nação, que tornará deserta a sua terra, e não haverá quem nela habite. Tanto as pessoas como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel voltarão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão o Senhor, seu Deus. Perguntarão pelo caminho que leva a Sião, com o rosto voltado para lá, e dirão, venham, vamos nos unir ao Senhor, em aliança eterna que jamais será esquecida. O meu povo tem sido um rebanho de ovelhas perdidas. Os seus pastores as fizeram andar errantes e deixaram que elas se desviassem para os montes. Andaram de monte em monte e se esqueceram do seu aprisco. Todos os que as acharam, as devoraram. Os seus adversários diziam, não é culpa nossa, porque eles pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, e contra a esperança de seus pais, o Senhor. Fujam da Babilônia, saiam da terra dos caldeus, sejam como os bodes que vão adiante do rebanho, porque eis que eu suscitarei e farei vir contra a Babilônia um conjunto de grandes nações da terra do norte, e se porão em ordem de batalha contra ela. Assim ela será tomada. As flechas deles serão como guerreiros bem treinados, que nunca voltam de mãos vazias. A cadeia servirá de presa. Todos os que a saquearam se fartarão, diz o Senhor. Ainda que se alegrem e exultem, ó saqueadores da minha herança, ainda que saltem como um bezerro no pasto, e fiquem rinchando como um cavalo fogoso, a mãe de vocês ficará profundamente envergonhada. Aquela que os deu à luz será humilhada. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa da indignação do Senhor, não será habitada, mas ficará totalmente deserta. Quem passar pela Babilônia ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu. Ponham-se em ordem de batalha ao redor da Babilônia. Todos vocês que manejam o arco, atirem contra ela. Não poupem flechas, porque ela pecou contra o Senhor. Gritem contra ela, rodeando-a. Ela já se rendeu. As suas torres caíram e as suas muralhas vieram abaixo. Esta é a vingança do Senhor. Vinguem-se dela, façam com ela o que ela fez com os outros. Eliminem a Babilônia, o que semeia e o que maneja a foice no tempo da colheita. Por causa da espada do opressor, cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Israel é cordeiro desgarrado, que os leões afugentaram. Primeiro, o rei da Assíria o devorou, e por fim, Nabucodonosor lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Assíria. Farei Israel voltar para sua morada, e pastará no Carmelo e em Bazã. Matará sua fome na região montanhosa de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, se sairá em busca da iniquidade de Israel, mas ela não existirá. Procurarão os pecados de Judá, mas eles não serão encontrados, porque perdoarei aqueles que o deixar
como remanescente. Ataque a terra de Merataim e os moradores de Pecode. Mate e destrua tudo após eles, diz o Senhor, e faça tudo o que lhe ordenei. Há na terra estrondo de batalha e de grande destruição, como está quebrado, feito em pedaços, o martelo de toda a terra. Como a Babilônia se tornou objeto de horror entre as nações. Prepararei uma armadilha, ó Babilônia, e você, sem se dar conta, caiu nela. Você foi surpreendida e apanhada porque desafiou o Senhor. O Senhor abriu seu arsenal e tirou dele as armas da sua indignação, porque o Senhor dos exércitos, tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Venham contra ela de todos os confins da terra, abram os seus celeiros, façam dela montões de ruínas, destruam-na por completo, não deixem sobrar nada, matem à espada todos os seus touros, que sejam levados para o matadouro. Ai deles, pois é chegado o seu dia, o tempo do seu castigo. Ouve-se a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança pelo que fizeram contra o seu templo. Convoquem uma multidão de flecheiros para que ataquem a Babilônia. Acampem-se ao redor dela e não deixem ninguém escapar. Retribuam-lhe segundo a sua obra. Façam com ela o que ela fez com os outros, porque ela procedeu com arrogância contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, os seus jovens cairão nas suas praças, e todos os seus homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra você, cidade orgulhosa, diz o Senhor dos exércitos, porque chegou o seu dia, o tempo em que hei de castigá-la. Então, orgulhoso tropeçará e cairá, e não haverá ninguém que o levante. Porei fogo nas suas cidades, o qual queimará todos os seus arredores. Assim diz o Senhor dos exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá sofrem opressão juntamente. Todos aqueles que o levaram cativos os retêm e não querem deixá-los ir embora. Mas o Redentor deles é forte, Senhor dos exércitos é o seu nome. Certamente defenderá a causa deles, para quietar a terra e inquietar os moradores da Babilônia. Diz o Senhor: a espada virá sobre os caldeus, sobre os moradores da Babilônia e sobre os seus príncipes e os seus sábios. A espada virá sobre os adivinhos, e eles se tornarão tolos. Virá sobre os valentes dela, e ficarão apavorados. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros de guerra. Virá sobre os mercenários que estão no meio dela, e eles ficarão com medo, como se fossem mulheres. A espada virá sobre os tesouros dela, e serão saqueados. A espada virá sobre as suas águas, e estas secarão. Porque é uma terra de imagem de escultura, e os seus moradores enlouquecem por estas coisas horríveis. Por isso, as feras do deserto, com os chacais, habitarão na Babilônia. Também as avestruzes habitarão nela. Nunca mais será povoada, nem habitada de geração em geração. Como quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim, não habitará ninguém ali, nem morará nela homem algum. Eis que um povo vem do norte, uma grande nação e muitos reis se levantarão dos confins da terra. Armam-se de arco e de lança, são cruéis e não conhecem a compaixão. O barulho que fazem é como o bramido do mar. Vêm montados em cavalos, como guerreiros em ordem de batalha, contra você, ó filha da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a fama deles, e as suas mãos desfaleceram. A angústia se apoderou dele, e dores como de mulher que está dando à luz.
Eis que, como o leão, sobe da floresta do Jordão contra o rebanho em pasto verde. Assim, no momento, farei com que ela fuja dali, e estabelecerei sobre ela a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouçam a decisão que o Senhor tomou contra a Babilônia e os planos que ele fez contra a terra dos caldeus. Certamente, até os menores do rebanho serão arrastados. Certamente as suas moradas serão destruídas por causa deles. A terra tremerá com o estrondo da tomada da Babilônia, e o seu grito será ouvido entre as nações.